O presidente Lula assinou nesta sexta-feira o texto de um projeto que propõe mudanças na lei de combate às organizações criminosas. Direto então para Brasília com a repórter Vitória Abel, as últimas informações, os bastidores, e o governo quer uma tramitação em regime de urgência nessa semana marcada pela operação no Rio de Janeiro. Boa noite, Vitória, bem-vinda, bom trabalho. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Lula assinou esse projeto de lei, portanto, já enviou ao Congresso Nacional, já está publicado, inclusive, no Diário Oficial da União, que saiu agora há pouco em edição extra, esse projeto chamado de antifacção, que prevê medidas como, por exemplo, o aumento de penas para integrantes de organizações criminosas e também algumas medidas para tentar facilitar as investigações. Entre essas medidas, eu destaco, por exemplo, a permissão para que policiais trabalhem infiltrados em grupos criminosos e também uma permissão para que a polícia contrate delatores que pertençam a essas facções, mas que possam passar informações para a polícia durante as investigações. O presidente Lula assinou esse projeto em regime de urgência, como você disse, o que a gente chama de urgência constitucional, que é quando um presidente da República, com um direito previsto na Constituição, envia a proposta para a Câmara dos Deputados ou para o Senado Federal com pedido de urgência. Portanto, essa proposta tem que ser analisada em até 45 dias. Se ela não for analisada, se não for votada no plenário neste período, isso tranca a pauta da Câmara. O que é trancar a pauta da Câmara? Impede que outros projetos sejam analisados no plenário da Casa. O presidente da Câmara, Hugo Mota, chegou a conversar com Lula também nesses últimos dias, disse que vai dar prioridade a esse texto, assim como também a PEC da Segurança, só que como a gente pontuou aqui no Jornal Jovem Pan ontem, a PEC da Segurança ainda vai demorar um pouquinho para ser analisada, porque o relator só deve apresentar um parecer no dia 4 de dezembro na comissão especial. Dessa forma, o presidente Lula resolveu acelerar o projeto antifacção para ter justamente uma proposta e uma resposta à sociedade em meio a essas operações policiais no Rio de Janeiro. Com essa chegada do projeto antifacção em regime de urgência e com o presidente da Câmara disposto a pautar essa matéria, muito provavelmente até o final do mês esse projeto estará já aprovado na Câmara dos Deputados, né? Ou enfim, analisado, aprovado ou rejeitado, a depender de como os deputados analisarem isso, e também seguirá para o Senado Federal. Vamos lembrar que o presidente Lula tem aí um obstáculo no caminho, que é a pressão que a oposição tem feito pelo chamado projeto de lei antiterrorismo, que seria tornar essas organizações criminosas terroristas, né, com uma nomenclatura de terrorismo. E a legislação prevê algumas formas específicas para que uma organização seja considerada terrorista, como, por exemplo, o domínio de territórios, controle de populações por meio do medo. E o governo teme que, se essas organizações passarem a ter essa nomenclatura de terrorismo, elas poderiam, por exemplo, seria uma brecha aberta, por exemplo, para intervenções internacionais no país de agências de combate ao terrorismo. Também esse projeto de lei antifacção, que já está assinado, enviado para a Câmara dos Deputados, prevê, por exemplo, um aumento dessa pena de quem pertence a essa organização para 5 a 10 anos de prisão. Hoje essa previsão aí começa em 3 anos de prisão, então já começa a pena inicial já começa a aumentar, portanto já permite um regime fechado para esses integrantes das organizações criminosas. Além disso, se esses grupos fizerem domínios de território por meio de medo, então, portanto, quase as mesmas características de um grupo terrorista, mas sem dar essa nomenclatura, se essas organizações fizerem isso, elas serão consideradas como organizações criminosas qualificadas. Mas o governo resolveu dar um outro nome para isso e chamará agora facções criminosas. Essas facções criminosas poderão aí ter a pena estendida por até 15 anos de prisão para quem pertencer a essas facções criminosas, um termo que não existia na legislação e passa a existir. Se um desses integrantes dessas facções criminosas cometer homicídio, por exemplo, a pena de homicídio será
ainda maior e pode variar de 12 a 30 anos de prisão, que costuma ser aí o prazo máximo na legislação brasileira. Os deputados de centro tendem a apoiar essa proposta, mas é claro que a oposição vai fazer uma pressão para o PL antiterrorismo. A ver o que vai acontecer na semana que vem na Câmara dos Deputados, lembrando que o presidente Lula estará em Belém, na COP30, e muitos parlamentares também estarão fora de Brasília. Sim, Tiago. faltando 10 dias então para o começo da COP e essa discussão sobre a segurança pública no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho você volta, Vitória, com outras informações. Eu vou chamar já os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e a Dora Kramer, mas antes deixa eu só trazer um trecho da fala do presidente Lula quando ele destaca esse envio de um projeto ao Congresso Nacional. Acompanhe. Nós vamos mostrar como é que se enfrenta as facções aqui nesse país, como é que se enfrenta o crime organizado, como é que se enfrenta aqueles que vivem da exploração do povo mais humilde desse país. Que prevê fundamentalmente a descapitalização das facções criminosas, o aumento de pena para as lideranças das facções criminosas. Nós estamos também estabelecendo medidas para o perdimento de bens que são arrecadados por estas facções criminosas. Nós estamos também com medidas muito enérgicas para evitar a infiltração do crime organizado, das facções, na administração pública. Nós estamos criando mecanismos para infiltração de agentes de segurança do Estado nas facções criminosas, inclusive algo muito moderno que já é praticado em outros estados, mas é importante dizer que elas serão combatidas dentro do Estado Democrático de Direito, como é próprio de um governo republicano, um governo moderno, um governo que respeita os direitos e garantias fundamentais. O ministro Ricardo Lewandowski, que deu destaque a essa matéria enviada ao Congresso Nacional depois da explicação do presidente Lula. Dora Kramer, começo por você. No calor da hora, as discussões sobre a segurança pública nessa semana seguem a todo vapor e é saber se no Congresso Nacional qual vai ser o tipo de apoio em relação a isso. A Vitória falou, depende, talvez os parlamentares do PL que podem tentar alterar alguns itens, alguns pontos, mas de qualquer forma, no fim das contas, pode ser um avanço, mesmo que seja no calor da hora? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Olha, qualquer providência é boa, né? Pode não ser suficiente, mas é boa. E cada um na sua área. Cabe ao Congresso essa parte da legislação. Então, ok, a semana que vem vai ser toda ainda tomada pelo impacto do que aconteceu aqui no Rio, na terça-feira. Vão chegar esses projetos, vai ter muito debate sobre a vinda do ministro Alexandre de Moraes aqui na segunda-feira para discutir, para ouvir do Cláudio de Castro sobre satisfações, sobre as regras para operações policiais nas favelas, enfim. E é bom, pode ser, as pessoas podem ver tudo isso e dizer, não, mas isso não resolve. Sim, agora isso também mantém o assunto em evidência. Agora, a gente vai ter dois tipos de projeto. A PEC da segurança, vamos deixar, como a Vitória disse, é mais para frente. Está lá tramitando, tem milhões de divergências, é mais complicado. O projeto antifacção, inicialmente, quando o governo anunciou, e foi antes, quando ele enviou para a Casa Civil o texto, foi antes do que aconteceu aqui da operação no Alemão e na Penha. Isso foi bem recebido pela área jurídica, foi bem recebido por as pessoas que são estudiosas desse tema de segurança e até a oposição. Me lembro do senador Ciro Nogueira até receber bem esse projeto. Bom, uma vez chegando lá, e como tem o contraponto porque eu chamo de contraponto esse projeto que equipara as facções a grupos terroristas, é um projeto que a oposição defende, mas que o governo é contra. Então, isso pode tornar essa discussão reféns desse tipo de visão. Até aí tudo bem, enquanto for refém de visão, de repente se discute, pode se encaminhar para um consenso. Agora, se entrar a questão eleitoral, acho difícil não entrar,
aí é que fica aquela situação paralisante. Cada um puxa a corda para um lado e arrebenta, a gente sabe, em cima de quem? Das pessoas que estão sofrendo com a violência crescente, né? Então, vamos ver, enquanto esse assunto, eu acho que quando o Congresso se movimenta na função exata dele, sim, vai ter a CPI do crime organizado, que eu acho uma coisa meio assim, midiática, mas tudo bem, em termos de manter o assunto em evidência, também é bom, porque para que isso não caia naquela vala comum do esquecimento que a gente sempre vê. Tomara que seja diferente. Ô Vilela, o seu olhar em relação às leis, mudanças nas leis. A gente sempre falou e muita gente defende mudanças nas leis para o combate ao crime organizado. Nós temos esse PL antifacção que o governo envia para o Congresso. Nessa semana, o presidente Lula sancionou uma medida que era do senador Sérgio Moro. Aliás, daqui a pouquinho a expectativa é de que ele converse com a gente. Mas eu pergunto para você, mesmo sendo no calor da hora, quais os benefícios que essas mudanças de legislação podem trazer? Uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. O projeto de lei apresentado pelo Executivo, pelo Presidente da República, ele acerta em muitos pontos. A medida que permite, por exemplo, que os órgãos de investigação, as polícias, possam infiltrar pessoas nas organizações criminosas, possam se utilizar de expedientes para a obtenção de informações que sejam úteis nessas investigações e que possam levar ao desmantelamento, à prisão dos investigados ou das pessoas que sejam efetivamente culpadas pela prática de ações terroristas, ou no caso de facções criminosas, né, que possam ser enquadrados como facções criminosas, né? Está havendo aí essa divisão do ponto de vista terminológico, a direita fala em terrorismo, outros grupos mais ligados ao governo falam em facção criminosa, enfim, no final das contas, o mais importante não é a terminologia. Então, esse texto, ele é bem-vindo, claro, eu faria alguns reparos, tem alguns elementos que eu vejo de constitucionalidade duvidosa, como, por exemplo, ouvir a conversa de advogado e de cliente no sistema prisional. Se houver alguma investigação com relação ao advogado, ele que seja alvo de um inquérito ou de um processo judicial, não pode, com isso, querer agora se intrometer dentro de uma conversa que é resguardada constitucionalmente. Mas, de uma forma geral, o texto ele é bem-vindo, o texto ele é positivo, mais do que o aspecto de aumentar a pena para o enquadramento nesse crime de facções criminosas, mas muito mais pela questão de procedimentos, de construir procedimentos que permitam que as investigações possam transcorrer de uma forma mais efetiva.